Todos os líderes nas organizações desejam ter equipes de alto desempenho, mas não são muitos que compreendem que para chegar nesse nível, antes os liderados precisam ter muita maturidade e ser capazes de assumir grandes responsabilidades. Mas isso só acontece quando o líder desenvolve essa equipe para ser cada vez mais madura, ao mesmo tempo que permite que as pessoas vão assumindo tarefas cada vez mais complexas e de níveis mais altos de responsabilidade. O vídeo a seguir é um trecho do meu curso para gestores e sucessores, no qual eu exploro esse tema e como o gestor pode criar um ambiente que propicia que essas coisas aconteçam, aumentando a probabilidade de que surja uma equipe de alto desempenho. Meu nome é Márcio Simeoni, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Antes de entrar no exemplo em si, eu quero dizer que vou usar aqui algumas situações que são até um pouco extremas. Não é que seja impossível de observar, que não aconteçam, mas sim que são coisas um pouco mais raras. E a minha intenção com isso é só isolar as variáveis para que nós possamos entender um pouco de como o ambiente determina o comportamento das pessoas. Claro que vamos chegar no ambiente corporativo, mas o meu exemplo é da vida pessoal. Imagina que você tem uma criança se desenvolvendo em algum ambiente de muita repressão das habilidades, seja porque os adultos que estão lá, pais, cuidadores, têm muitos medos e inseguranças, claro, totalmente inconscientes, e daí acabam super protegendo a criança, não deixando que ela faça as coisas sozinha, fazendo por ela, ou porque às vezes não tem paciência, algo desse tipo, e aí tem crítica, punição. De qualquer forma, o comportamento dos adultos vai reprimindo a expressão das habilidades dessa criança. Então, às vezes, ela quer subir nas coisas, quer pular, os adultos não deixam, porque vai se machucar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí chega lá com 3, 4 aninhos, a criança quer escovar os dentes, quer colocar a roupa, mas não tem paciência, os adultos, porque vai demorar demais, já tem aquela correria do dia a dia e tudo mais. E aí vai, pouco a pouco, isso vai reprimindo a expressão das habilidades dessa criança. A criança que tem uma natureza de expressar o seu máximo potencial, toda vez que aprende alguma coisa, querer expressar essa habilidade ao máximo, no início vai sim protestar, ela vai gritar, ela quer subir nas coisas, o adulto não deixa, ela vai protestar. Mas vai chegar um determinado momento, ali com 4, 5 aninhos, que se esse comportamento dos adultos lá ele é totalmente recorrente, ela vai simplesmente desistir. O que vai ter acontecido na prática é que a autoconfiança e a autoestima dessa criança vão ter ido lá para o chão. Ela vai ter aprendido que depende de outras pessoas para fazer qualquer coisa, porque elas têm mais conhecimento ou mais habilidade. Então, aqui se estabeleceu uma relação de dependência. Em casos muito extremos, pode ser que essa criança, depois quando chegar na vida adulta, está lá com 35, 40 anos e está morando com os pais. Até trabalha e tudo, mas não sente que tem a capacidade de sair de casa, fazer uma grande carreira, internacional que seja, ou de casar e constituir uma família, porque ela não se sente capaz nem mesmo de cuidar do seu próprio lugar, de ter a sua casa. A situação contrária é a mesma criança, mas se desenvolvendo em um ambiente de expressão das suas habilidades. Então, os adultos que estão lá, eles permitem que a criança teste as suas habilidades, claro que também cuidando e com algum limite, porque se estivermos falando aqui da fase muito inicial da infância, quando a criança está aprendendo a andar e tudo mais, ela não tem noção nenhuma do perigo. Mas vamos dizer que os adultos cuidam, acompanham e estimulam a criança a expressar seu potencial. Então vão comemorando pequenos progressos de cada habilidade que a criança vai demonstrando. Aí pode ser que chegue lá com 3, 4 aninhos e essa criança já vai escovar os dentes sozinha, vai se vestir, claro, demorando muito mais, colocando roupa ao contrário, normal, mas já está adquirindo autonomia. E aí, de repente, com 7, 8, 9 anos, ela acorda no final de semana, os pais ainda estão dormindo, e essa criança vai lá na cozinha e faz seu chocolate quente, seu sanduíche, depois
vai brincar, vai assistir, enfim. O que está acontecendo com essa criança nesse ambiente agora é que ela está desenvolvendo autoconfiança, autoestima e uma relação de independência. Ela tem autonomia para fazer as coisas. Então, quando chegar na vida adulta, é muito mais provável que essa pessoa consiga lidar melhor com os desafios e as dificuldades da vida, porque ela foi crescendo em maturidade e ela é capaz de assumir maiores responsabilidades. Claro que aqui a gente está falando de tendências e eu estou citando só um comportamento isolado. Existem diversos fatores que vão influenciar nisso, mas para ficar didático aqui, dentro do nosso curso, a tendência é muito maior que aconteça isso na vida adulta. O mais interessante de observar nesse exemplo é que os resultados dessa criança, ou depois a pessoa que chegou na vida adulta, foram muito mais determinados pela maneira de se comportar das figuras de autoridade, no caso que os pais, cuidadores, enfim, os adultos que estavam lá enquanto a criança estava se desenvolvendo, do que qualquer outro fator. Então é a mesma criança, mas em ambientes diferentes você vai ter um tipo de comportamento diferente também. Onde é que eu quero chegar com esse exemplo? Nas equipes de trabalho acontece exatamente o mesmo fenômeno. O comportamento das pessoas que estão lá naquele local, naquela área, a qualidade das suas entregas e a capacidade delas se engajarem e motivarem é muito mais condicionado pela forma de gerenciamento do líder do que qualquer outro fator. E você pode colocar nesse pacote salários, benefícios, a percepção que os colaboradores têm na empresa se entrega produtos de qualidade, serviços de qualidade, a imagem que essa organização tem no mercado, o que quer que seja, pode juntar todas as outras variáveis e ainda assim não vai dar metade do peso que tem o estilo de gerenciamento do líder. Então, em uma área onde o gestor ou a gestora está aplicando muito controle, microgerenciamento, eventualmente um pouco de punição e de crítica, as pessoas vão, aos poucos, deixando de expressar as suas habilidades. Elas vão aprendendo que não adianta dar ideias ou tentar mostrar as coisas que não estão funcionando direito, porque aquele gestor, aquela gestora, não permite que as pessoas opinem ou que elas façam melhorias. Então, mesmo que elas queiram assumir mais responsabilidade, os liderados no caso, isso não adianta, porque tem alguém ali em cima que está impedindo que isso aconteça, que não vai deixar que as pessoas expressem o seu potencial. E aí, eventualmente, quando essas pessoas desistem, porque vai ter um tempo ainda que elas vão protestar e vão tentar mostrar que tem coisas erradas e tudo mais. Mas quando chegar no momento em que elas desistiram, ficaram no estado de apatia total, aí elas vão se limitar a entregar o seu mínimo. O mínimo necessário para manter os seus empregos. Isso aquelas pessoas que têm alguma tendência, por qualquer motivo, de permanecer ali, precisam ou algo assim. Porque as que têm autoconfiança, que conhecem muito bem o seu potencial e têm clareza dos seus objetivos, elas não vão permanecer. Elas vão pedir demissão, vão para a concorrência, vão para outras empresas, porque elas não têm tempo a perder em um ambiente como aquele. Quando uma equipe chegou nesse nível, aqui está acontecendo aquilo que eu chamo de pacto de mediocridade. Então, o gestor ou a gestora não deixa que os liderados expressem suas habilidades por qualquer motivo que seja, ou tem medos, inseguranças, ou realmente não tem capacidade para liderar uma equipe, o que quer que seja. E por outro lado, as pessoas que estão lá percebem que aquela pessoa que está lá em cima não tem confiança, pelo menos transparece que não confia na equipe, não deixa que as pessoas possam utilizar suas habilidades, seus conhecimentos, não aceita ideias, e aí, naturalmente, vão se limitar a entregar o seu mínimo. Por mínimo aqui eu estou dizendo 10, 20% no máximo do potencial das pessoas, porque ninguém precisa trabalhar muito para só seguir ordens de um chefe. Quando você
dá ideias, quando você implementa soluções, quando você desenvolve soluções, quando as suas habilidades estão ao máximo, que você vai ter que trabalhar bastante. Agora, para só seguir ordens de um chefe, ninguém precisa trabalhar muita coisa. E o contrário também é verdadeiro. Então, se você tem um líder, uma líder que em uma área está deixando que as pessoas trabalhem, dando autonomia para elas, comemorando pequenos progressos e, claro, se concentrando em desenvolver a equipe, ou seja, dar mais responsabilidade, aumentar o nível de maturidade, vai acontecer aquilo que é o natural de qualquer ser humano, que eu já disse lá atrás, que é expressar o seu potencial ao máximo. Porque as pessoas começam a perceber que nesse ambiente as suas habilidades, as suas competências, as suas ideias são valorizadas. Então, elas vão crescendo também em motivação e engajamento. Elas querem entregar cada vez mais. E é óbvio que fica muito mais fácil aparecer uma equipe de alto desempenho em um ambiente como esse, do segundo exemplo, muito mais do que no primeiro. Claro que estamos falando aqui de tendências, mas sim que a probabilidade é muito maior. Quando eu trago esses exemplos até de certa maneira opostos, é para tentar mostrar de uma maneira um pouco mais didática como é que funcionam as características de cada um desses lados. No geral, dentro das organizações, você vai ter aqui líderes em todos os lugares desse caminho. Algumas pessoas com tendências mais para um lado, outras tendências um pouco mais para o outro. No geral, pessoas muito boas e bem intencionadas, com suas competências por desenvolver, normal. Todos nós temos coisas para desenvolver e para aprender, mas é importante entender bem que sim, o estilo de gerenciamento e o comportamento da figura de autoridade, no caso aqui gestor ou gestora, é o que vai determinar em maior parte como vão ser os resultados da área. Se isso não fosse verdade, nós teríamos o seguinte: uma equipe de baixo desempenho vai ser sempre de baixo desempenho, desde que continue as mesmas pessoas e tudo mais. E uma equipe de alto desempenho vai ser sempre de alto desempenho. Mas não é o que nós observamos na prática. Às vezes, você tem uma equipe péssima, que só reclama, só se queixa, está lá totalmente apática, entregando o mínimo necessário, e de repente chega um líder, uma líder nessa área, e muda tudo isso, faz uma revolução. É óbvio que lá no início vai ter que cobrar muito, colocar bastante limite, até chegar um momento em que vai poder desenvolver as pessoas. Mas eu não estou falando de anos. Dentro daquilo que eu observo, são poucos meses, 6, 7, 8 meses, e essa equipe já é irreconhecível. Era uma equipe que não entregava nada e de repente já está lá no limite de ser uma equipe de alto desempenho. O que aconteceu? São as mesmas pessoas, é um curto período de tempo, elas não tiveram tempo de aprender coisas, fazer cursos, formações, graduações. Não. O potencial, o conhecimento, as habilidades já estavam lá. Só precisava de alguém que deixasse isso se expressar na prática. E o contrário, infelizmente, também é verdadeiro. Às vezes você tem uma equipe de alto desempenho, o líder ou a líder sai, por qualquer motivo que seja, e chega lá um gestor ou uma gestora aplicando um monte de controle e microgerenciamento. E no início essas pessoas protestam, mas depois de um tempo, elas entendem que para essa pessoa ali, essa autoridade, só importa que as pessoas sigam ordens e não pensem e não deem ideias e nada. E aí já chega aquele estado de apatia. Fica um momento em que elas vão entregar seu mínimo necessário. Era uma equipe de alto desempenho, foi diminuindo, até virar uma equipe ruim que não entrega quase nada. Qual é a diferença também? São as mesmas pessoas. Então, sim, o estilo de gerenciamento é o fator mais importante que vai determinar como a equipe vai ser, se vai ser de alto desempenho ou baixo, e, naturalmente, como vão ser os resultados dessa área. Se você tiver interesse no meu curso online para gestores e sucessores, seja para o seu próprio desenvolvimento de carreira ou dos gestores e gestoras que atuam na sua organização, eu estou deixando o link na descrição desse vídeo para que você possa acessar e conhecer todos os detalhes. Bem, se você gostou desse conteúdo, então curta, comente aqui embaixo para que ele possa chegar mais facilmente a outras pessoas. E se você gostou muito, siga nosso canal para receber atualizações. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até breve.